Fala galera, no vídeo de hoje você vai aprender como jogar o jogo de buraco do zero. Não se preocupa, se você não sabe nada, se você nunca jogou, ou até se você é bem iniciante, você vai lembrar as principais regras e também algumas das principais dicas para você se dar bem nesse jogo, tá certo? Então fica com a gente que já vai começar o nosso tutorial. Então pessoal, começando a nossa introdução sobre o jogo de buraco, é importante mencionar que o buraco ele é jogado com 104 cartas, tá? Ou seja, dois baralhos de 52 cartas. Então esses dois montes aqui representam cada um 52 cartas, né? E aí com relação a isso, o que a gente pode perceber quando a gente for jogar? O baralho existe as cartas do Ás ao Rei, porém cada carta vai ter 8 delas, com dois naipes diferentes. Então, a carta de número 2, o Duque, nós vamos ter 2 Duques de Copas, 2 Duques de Ouro ou de Balão, né? 2 Duques de Espada e 2 Duques de Paus. Isso acontece para todas as cartas do baralho. Então, se a gente for para a carta de número 3, vai ser 2, 3 de Espada, 2, 3 de Copa, 2, 3 de Paus e 2, 3 de Ouro da mesma maneira. Com isso, a gente consegue ter alguma previsibilidade no que é que vai acontecer no jogo, qual carta que a gente precisa, qual carta que ainda está fora. Então, esse é o primeiro momento para entender o que é que está disponível ali no jogo para a gente, tá certo? A mesa decide quem começa dando as cartas, embaralhando o jogo. Esse jogador embaralha à sua maneira, tendo cuidado de misturar bastante as cartas para que elas não fiquem com sequências muito próximas. Em seguida, o jogador à esquerda do que embaralhou começa a dar os motos, fazendo 2 montes de 11 cartas, como dá para ver aqui. O jogador que embaralhou, então, começa a distribuição das cartas a partir do seu lado direito, contando 11 cartas para cada integrante da mesa, totalizando 44 cartas, e finaliza a contagem nele mesmo. Esse é um momento de grande expectativa porque os jogadores estão prestes a olhar as cartas que acabaram de receber. Então, pessoal, para iniciar o jogo de buraco, cada um dos jogadores precisa ter recebido as suas 11 cartas, tá? Então, a primeira coisa a se fazer ao começar um jogo de buraco é, na verdade, contar a quantidade de cartas que você tem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Após isso, ou seja, está certo, vamos abrir aqui a nossa mão e tentar organizar o jogo da melhor forma, né? Eu, particularmente, gosto de organizar por naipe e também por ordem decrescente. Então, o valete está acima do 10, assim como a dama e o rei, certo? Aqui também nesse jogo, valete 10 e 9. Eu estou separando pelo naipe de paus, de espada e também de copas, de coração e de ouro. Nesse caso aqui, como está com um baralho muito novo, as cartas já vieram muito próximas, né? Então aqui eu teria já 2 jogos para baixar na mesa, mas depois a gente vai ver esse tópico. Primeiramente é dizer que o jogo se inicia com a minha primeira jogada. Em algumas regras de baralho, existe a figura da boca, né? Que é a carta que é virada para que todos possam ver, em algumas regras de baralho. E aí eu decido se eu pego essa carta para minha mão e jogo uma outra, ou, com esse jogo de boca, se eu apenas cavo, decido e jogo uma fora, certo? Porém, em outras regras, que é a que eu tenho jogado atualmente, mas isso não vai modificar muito o seu jogo, não. Em algumas regras, a boca não é virada, então não tem nenhuma possibilidade de pegar nada da mesa, então eu obrigatoriamente preciso cavar o jogo. Então eu inicio, né? O terno já serviu aqui, já encoxou aqui no meu 4, então esse rei, que é a carta que tem menos a ver no meu jogo, eu coloco na mesa, encerrando assim a minha jogada, e todos os outros jogadores vão jogar de maneira parecida. Ou se decide pegar, leva e joga uma carta fora, ou se decide cavar, cava e joga uma outra carta na mesa, encerrando também a jogada deles, tá certo? Então, pessoal, nesse tópico vamos falar um pouco sobre como baixar, arriar ou abrir um jogo, que nada mais é do que pegar uma sequência da sua mão e colocar na mesa, tá? Essa sequência ela só pode acontecer se você tiver no mínimo 3 cartas do mesmo naipe enfileiradas, né? Então vamos ver como é que isso acontece no jogo de buraco. Então aqui esse 3 não serve para mim, eu vou cavar o jogo. Então aqui eu achei esse 4 de espadas, né? Então nessa sequência 3, 4 e 5 eu já tenho uma possibilidade, não é obrigado, de baixar esse jogo na mesa ou de arriar esse jogo, como eu costumeiramente falo. E aí o meu parceiro do outro lado, se ele tiver aqui o 6 ou alguma outra carta, ele pode ir complementando e assim a gente vai fazendo até que complemente as 7 cartas de uma canastra, né? Aqui também com esse Duque, o Coringa, como a gente vai ver, eu posso também abrir um jogo sujo, né, que a gente chama,
O Duque ele pode servir no lugar do 9 aqui de coração, eu poderia baixar, mas eu não recomendo fazer isso no início do jogo, tá? Então já fica uma dica para você aí que é iniciante, tá bom? Nesse tópico sobre baixar, ir a jogo ou abrir jogo, para que a gente faça isso, a gente precisa que a carta venha ou da origem do cava, né? Ou da mesa. Então, por exemplo, aqui eu posso tentar cavar uma carta ou recorrer à mesa que agora me serve. Porém, para eu pegar da mesa, eu não pego apenas as cartas que me servem, tá? Eu tenho que pegar todas as cartas, né? Escolho as que me servem. Então, essa aqui eu tenho uma sequência, eu já baixo essas cartas, né? Arrio esse jogo. Essa daqui também. E aí, como regra, eu preciso decidir qual carta vai seguir para encerrar minha jogada. Nesse caso, o 3. Tá? E do mesmo modo, na minha próxima jogada, eu posso tentar cavar para ver se eu acho alguma carta. Se não me servir, eu jogo uma dessa carta fora. Então, pessoal, apenas a título de curiosidade, eu montei esse jogo aqui para que a gente possa ver a sequência do baralho desde o seu início até o final. Muita gente que está iniciando, às vezes não sabe quem é que vem na frente, se é o valete, se é a dama, se é o rei, né? E tem algumas dúvidas, né? Então o baralho ele pode começar no ás e terminar no outro ás. Esse é um jogo muito raro de acontecer, tá bom? Mas pode ser que você consiga fazer essa sequência com o seu parceiro. E aí já vem aqui uma dica interessante, né? Na verdade uma informação, porque em alguns baralhos essa sequência dá a mesma quantidade de pontos. Ou em outros baralhos, essa sequência de ás a ás dá 1000 pontos e a sequência de duque a ás dá 500 pontos, tá certo? Porém, no baralho que eu jogo, que eu acho que é um pouco mais difícil, né? E um pouco melhor para você poder aprender, a gente não tem essa canastra de muitos pontos, né? E aqui o seguinte, para a gente aprender um pouco sobre canastras. Sempre que a gente tem uma sequência de pelo menos 7 cartas, significa que a gente tem uma canastra de 200 pontos. Então, se a gente vem aqui, ó, de ás a 7, a gente tem 200 pontos. Ou, se eu não tiver o ás, eu coloco 8 nessa sequência, também é 200 pontos. Sequência de 7 cartas, assim como sem o duque. Se eu venho aqui de 3 a 9, também é 200 pontos. Ou também de 4 a 10. A gente tem um vídeo aí no canal falando sobre esses limites, né? Que é o vídeo aí de códigos, que a gente vai até colocar aí no vídeo também para você ver. De valete a 5 também é 200 pontos. Dama a 6, da mesma forma. Rei a 7 e de novo encerrando no ás. Ás a 8 também é uma canastra limpa, tá bom? Então, pessoal, aqui nós temos dois bons exemplos de canastras, tá? Então, aqui a gente tem a canastra limpa, que não tem o uso do duque de um outro naipe, e aqui a canastra suja. Voltando a explicar sobre a canastra limpa. É uma sequência de pelo menos 7 cartas, em que, por convenção, a gente dobra essa última carta para poder mostrar para todos na mesa que a canastra está feita, tá bom? 7 cartas. Tem problema se não dobrar? Não tem, mas fica até mais bonito se você dobrar aqui também, ó. Na 7ª carta você dobra para todo mundo ver que é uma canastra. Isso acontece também na canastra suja. Por que suja? A canastra suja, quando você usa uma carta de número 2, que a gente chama de coringa ou duque, em lugar de uma das cartas. Nesse caso pode ser tanto o 6 como o rei, né? Então, com esse duque aqui, no lugar do 6, eu poderia colocar um 5 aqui, que não teria problema. E com o duque no lugar do rei, poderia colocar um ás depois, tá? Mas, de todo modo, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. O duque seria a 7ª carta. Então, a gente dobra essa carta, coloca a carta na horizontal para poder fechar essa canastra limpa, que tem o valor de 100 pontos. Canastra suja, perdão, que tem o valor de 100 pontos. E a canastra limpa, que tem o valor de 200 pontos, tá bom? Então, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o uso do duque. Carta de número 2, que a gente chama também de coringa, né? Coringa ou duque. O duque, ele é a principal carta do jogo de buraco, porque ela pode ser utilizada de duas formas diferentes, né? A primeira é quando ela está no próprio lugar dela, no lugar de número 2. Então, a gente tem a sequência 4, 3 e 2, a sequência numérica correta, né? Então, ela está no lugar dela. Então, esse é o uso comum, natural do duque. Aqui a gente consegue ver também, né? O ás, que é o início da sequência, ás, duque, terno e quadra. 1, 2, 3 e 4. Então, normal, certo? Porém, o duque tem outra utilização também. Ela pode substituir alguma carta. Então, ao invés de estar aqui no lugar dela, ela pode substituir a carta de número 5. Com isso, a gente pode colocar aqui a carta de número 6, tá certo? Além disso, existem algumas possibilidades em que a gente pode utilizar dois duques em um mesmo jogo.
Quando isso acontecer, um dos duques ele vai precisar estar no lugar dele mesmo, de número 2, e o outro estará no lugar de uma dessas cartas que ele pretende substituir. Então aqui eu tenho o duque de número 2 do mesmo naipe, esse duque tem que ser do mesmo naipe, e o outro duque aqui no lugar do número 5. E aí o duque, em muitos contextos, ele vai servir para poder fazer canastra limpa, para poder fazer canastra suja também. Veja aqui esse exemplo. Então aqui eu tenho um duque no lugar dele, e aqui está faltando 8, né? Esse duque poderia vir para cá, e aqui é uma canastra suja, tá bom? Então, a última utilização de um jogo com duque. O jogo com duque, ele tem uma particularidade. Ele é limpo se ele tiver do 3, né? Do Ás até o 7 ou até o 8 com o duque. Deixa eu colocar aqui o duque certo, o duque de ouro, tá bom? Então aqui é uma canastra limpa, tá? Se eu insiro a carta de número 9 antes de eu completar essa canastra limpa, como nesse exemplo aqui, ó, se eu insiro 9 aqui agora, mesmo sendo o duque do mesmo naipe, essa canastra fica suja, tá? No buraco online, nos jogos online, é possível que depois você achando o 8, você limpe essa canastra, mas nos baralhos mais presenciais isso não acontece, então é um baralho um pouco mais difícil, tá? Então tenha cuidado, primeiro forma a sua canastra limpa com o 8 e só depois você coloca o 9 e o restante da sequência, tá certo? Então é isso que a gente tem para falar sobre o duque, serve para você poder abrir jogos limpos, sujos, fazer canastras limpas e canastras sujas também, que valem 100 pontos. Então pessoal, agora no tópico de batida, vamos aprender, né, como é que isso funciona. Bater no jogo de buraco nada mais é do que você colocar todas as suas cartas na mesa e não ter mais nada nas mãos, tá certo? De que forma isso é feito? Você pode fazer isso de uma forma direta, né, que se chama batida direta, que vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Então eu vou cavar o jogo, então eu achei esse 4, então eu baixo esse jogo, também baixo esse jogo. Então aqui eu tenho uma batida direta porque não sobrou mais nenhuma carta na minha mão. Se ainda tiver morto no jogo, né, que são aqueles grupos de 11 cartas, eu pego o morto e tenho novas 11 cartas na minha mão. Se não tiver mais morto do jogo, então o jogo acaba. O jogo acaba dessa maneira e também se não tiver mais nenhuma carta no monte. Se tiver acabado todas as cartas do monte e se não tiver mais morto, eu cavo a última carta, que foi uma boa carta, e depois jogo uma fora e o jogo está encerrado. Essas são as duas maneiras de acabar o jogo. Existe também a possibilidade de a gente bater de forma indireta, que são jogos que existem mais assim na internet, né? Que não é muito comum no meu cotidiano. Então você pode cavar uma carta e simplesmente baixar o seu jogo e jogar uma fora. Isso torna o jogo um pouquinho mais fácil, tá bom? Mas essas são as duas principais formas de bater. Então, pessoal, entrando agora no tópico de batida e pontuação, vamos ver como é que funciona, como acaba o jogo, né? Então aqui nós usamos os jokers para indicar quem pegou o morto, no caso eu peguei o morto, e aqui o outro morto desceu para o monte, né, para o cava. Quando acabam as cartas do cava, o que era morto vira aqui monte, as outras 11 cartas. Então aqui eu vou cavar para tentar minha batida, então achei aqui esse 3, colo 3, colo aqui meu 10, colo meu 8. Quando eu bato e não tem mais nenhum morto disponível, então o jogo se acaba nesse momento. Com isso, o nosso adversário ele precisa contar os pontos que eles têm na mão e descontar na mesa, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui, pegar algumas dessas cartas, como se fossem do adversário. Então, ele vai contar os pontos que tem na mão e vai tirar aqui da mesa, né? A gente vai ver aos poucos, mais tarde, como é que a gente vai contar. Então, aqui tem 30 pontos, 40, 50 e 5. Então, ele teria que, nesses pontos aqui da mesa, contar para poder tirar. Então, 10, 20, 30, 40, 50... e 5, então tiraria essas cartas aqui para poder contar, certo? E após isso, faria a contagem final. Então, como é que a gente vai poder colocar a nossa pontuação no papel agora que o jogo encerrou? Então, a gente vai contabilizar a quantidade de canastras limpas, essa aqui é a única que a gente tem, quantidade de canastras sujas, a limpa vale 200 pontos, a suja vale 100 pontos, quantos mortos nós pegamos, que também vale 100 pontos, e a batida final, mais 100 pontos. Essa é a regra que a gente joga atualmente, mas você pode ver um pouco de diferença aí em algumas outras regras. Caso cada dupla pegue um morto, não contabiliza, mas atualmente nós temos jogado na regra em que cada um conta 100 pontos para cada dupla que pegar. Então aqui nós teríamos 200 pontos, mais 100, 300, mais 100 do morto e mais 100 da batida, 500 pontos. Feito isso,
a gente já guarda esses 500 pontos, certo? Nós juntamos todas as cartas e aí vamos fazer a contagem dessas cartas. Então, pessoal, aqui nessa dupla A foram os pontos que a gente contabilizou de canastras limpas e sujas, morto e a batida final. Então, a gente já deixa aqui separado 500 pontos e agora a gente vai contar as cartas individualmente. E aqui eu já deixei separado para a gente poder ver como essas cartas são contadas, né? Então, o Ás vale 15 pontos, o Duque vale 10 pontos, de 3 a 7 vale 5 pontos e de 8 a Rei vale 10 pontos. Então, esse Duque ele pode estar até nesse grupo aqui também, ó. Então, a gente tem o grupo de 15 pontos, o grupo de 10 pontos e o grupo de 5 pontos. Aí, agora, individualmente, a gente vai fazer essa contagem para depois somar com aqueles 500 que a gente já tinha. Então, a gente vem aqui. O ideal é que nas cartas de 5 pontos, você possa juntar com outra de 5 pontos ou com uma de 15, para poder facilitar o seu cálculo. Então, aqui a gente tem 10, 20, 30, 40. Essa aqui é 5. Eu vou esperar para vir outra de 5 ou uma de 15. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí eu posso separar aqui o meu bolo de 100 para depois eu lembrar, né? Então eu tenho 100, conto tudo de novo. 15 mais 5, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 25, a gente arredonda para 30. Então a gente tem 100, 200 e 30. Então a gente coloca os 230 mais os 500 que a gente já tinha anotado. Então o nosso placar é de 730 nessa primeira mão. É isso. E é isso, galera. Chegamos ao fim desse nosso tutorial. Espero que você tenha aprendido todas as principais regras do jogo de buraco e também tenha entendido o sentido desse jogo, né? O buraco é um jogo muito legal, porque é um jogo que envolve sorte, envolve memória, envolve estratégia. Então é muito interessante você jogar com seus amigos, seus familiares, tá bom? Se você gostou de verdade desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos e também, se possível, deixa aqui nos comentários, né? O que é que você achou, como que a gente pode te ajudar com mais vídeos, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!